Quanto mais você busca por polêmicas envolvendo religiosos, mais espantado você fica. Em meio a tantas notícias que revelam a verdadeira face de pastores, o cenário gospel está cada vez mais sob a mira dos internautas, que estão de olhos em cada líder religioso que apareceram nesses últimos tempos. Infelizmente, estamos rodeados de exageros no meio cristão, delírio nos púlpitos e alucinações na igreja. Pessoas como os pregadores de praça pública, que não sabem distinguir o que é real e imaginário. Há aqueles bem polêmicos e também os que são bem cômicos. Pensando nisso e na popularidade desses pastores, graças à internet, resolvemos apresentar alguns deles, que talvez possa não ser do conhecimento de muitos. A cada dia que passa, pastores buscam incessantemente por público para seus cultos. E já faz muito tempo que a palavra genuína de Deus deixou de ser pregada, dando lugar aos sermões de autoajuda. Os louvores que antes exaltava a Deus, hoje em dia mais exalta o homem e suas conquistas. No gênero musical funk, ao som do batidão, o destaque está em dançar eroticamente. E não é que alguns já trouxeram isso para dentro das igrejas? Não acredita? Então veja essa cena. Essa cena foi só para esquentar e nem sei se isso é funk, mas o que precisamos dizer é que as irmãzinhas da igreja parecem ser o alvo desse ritmo mundano. E olha a música que fizeram para elas. Depois do cultinho elas falam, esse é o varão, esse é o varão. Elas falam, esse é o varão, esse é o varão. Elas falam, esse é o varão. Nós ora por ela, oi, benção, jejum e oração. Depois do cultinho elas falam, esse é o varão, esse é o varão. Elas falam, esse é o varão. E elas que não são bobas nem nada, já estão aprendendo a coreografia. Veja isso. Elas falam, esse é o varão, esse é o varão. Elas falam, esse é o varão. Nós ora por ela. O pastor Paulo Júnior, embora não seja um afrodescendente, é um daqueles que combate os falsos profetas. E sua forma de expor os religiosos tem incomodado muita gente. Eles são tipos de um anticristo. Eles são anticristos. E Paulo Júnior é um que mais critica o pastor Silas Malafaia, que dá uma resposta ao Paulo Júnior em meio a gargalhadas. Vamos ver. O Brasil tem um grupo em defesa do Evangelho. A crítica que Malafaia faz é sobre aqueles que seguem um grupo intitulado Em Defesa do Evangelho. E continuando, Malafaia diz mais. Desculpa a expressão, olha pro teu rabo, macaco! Quem conhece Paulo Júnior sabe que diversas vezes ele criticou Silas Malafaia, e essa foi a resposta que teve. Não sabemos se Malafaia fala essa expressão por ser racista, mas a forma dele falar isso dá a entender que há um fundo de racismo, embora isso jamais podemos afirmar, apenas supostamente dá-se a entender que há um fundo de racismo nessa sua expressão. Desculpa a expressão, olha pro teu rabo, macaco! Todo evangélico que conhece a Bíblia Sagrada sabe que o batismo é uma espécie de ritual em que a pessoa morre para o mundo e nasce de novo para Cristo. E foi nesse sentido de morrer para o mundo e nascer para Cristo, passando pelo batismo, que um pastor resolveu causar uma situação que decepcionou muitos cristãos. Tudo porque o pastor de nome Carlos Moisés aparece em um vídeo dentro de uma piscina bem à vontade batizando duas pessoas. O que chamou muita atenção não é o batismo, é sim como eles estavam sendo batizados, conforme vemos no vídeo. Eu como pastor, em nome de Jesus para perdão dos seus pecados, receberá o dom do Espírito Santo. Amém. Amém.
Nesse vídeo, aparece o pastor Carlos Moisés de sunga dentro da piscina com um outro irmão batizando duas mulheres, que aparentemente estão de biquíni. O pastor vai acreditar em Deus, no batismo em nome de Jesus. Aleluia. Receberemos o dom do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Linda, dá um abraço aqui. Ou seja, o uso de batas batismal, muito usado pelas igrejas, já não tem mais importância na igreja do Carlos Moisés. Mas eu sou sério, viu, irmãos? Sou sério, tá? Não pensa não. Sou muito sério. É, meu amigo, quando pensamos que vimos de tudo, o pior acontece. O pastor Carlos Moisés tomou uma atitude errada ao batizar essas mulheres seminuas. Então não seja chato, não. Eu sempre falo que eu quero pecadores dentro da minha igreja. E com o tempo a palavra vai transformando eles. E quando esse acontecimento veio a público, o mostra o quão vergonhoso foi. Quer gostar, goste. Não quer, tem quem goste. Não teria que ter um evento desse, tão importante ao futuro fiel, no mínimo respeito? Que respeito Isaías tinha de andar pelado 3 anos pregando? Você já pensou? Peladão. Ei, porque Deus... Imagine uma igreja realizando o batismo e recebemos uma informação que algo anormal está acontecendo nesse evento. Ao chegarmos lá para assistir, somos chocados ao ver um pastor de sunga dentro da piscina e uma fila de pessoas seminuas prontas a serem emergidas nas águas. É óbvio que se usarem deste método, a igreja vai encher nesse dia, não para ouvirem as mensagens da Bíblia, e sim para apreciarem as futuras fiéis saindo das águas de biquíni. Já dá até para imaginar o tão vergonhoso isso será aos olhos de Jesus e prazeroso aos olhos dos homens. O líder supremo da Universal parece não gostar mesmo de crianças. Isso porque ele usa relatos bíblicos como justificativa de que Deus também não se importa com as crianças. Vamos ouvir. Agora você entende por que Deus mandava, né? Quando mandava destruir um povo, matar as crianças, animais, tudo. Como é que pode? Porque não é emoção. Conforme ouvimos, esse suposto áudio onde Edir Macedo usa passagens bíblicas para afirmar que nem o próprio Deus poupava as crianças no extermínio das nações. Ele também usa como exemplo a pessoa de Hitler. Criança é emoção. Você olha com uma criança e fica tudo emotivo. Só que elas não pensam que aquela criancinha bonitinha amanhã pode ser uma peste, pode ser uma desgraça, pode ser uma praga, pode ser um Hitler do mundo, um destruidor, um desgraçado. Mas enquanto é pequenininho é uma criancinha. O Hitler, quando era pequenininho, também era um bonitinho. Era um bebê, uma coisa maravilhosa. Mas depois ele veio se tornar Hitler, né? Internautas reprovaram a atitude rude do bispo ao comparar uma criança com a pessoa de Hitler. Para mim não importa se falem bem, se falem mal, eu estou pouco me lixando para o que as pessoas pensam ou deixem de pensar a meu respeito. O pastor Lucinho Barreto, da Igreja Batista da Lagoinha, tem seu trabalho evangelístico centrado aos jovens. É ele mesmo, aquele pastor conhecido que cheirou a Bíblia, uma simulação do uso do entorpecente nas páginas do livro sagrado, que segundo ele a intenção era apenas ilustrar que os jovens têm que ter dependência da palavra de Deus e não o uso das dorgas. Bom, isso na época gerou muita polêmica e desaprovação dos cristãos. Já dessa vez, Lucinho se fantasiou do herói Chapolin Colorado para pregar, e chega no púlpito ovacionado e diante dos aplausos e já vai soltando o bordão conhecido no Brasil: não contavam com a minha astúcia? Não contavam com a minha astúcia! Tudo bem com vocês? O sermão era sobre a dependência de Deus, e como não bastasse os versículos bíblicos, ele usou também as frases do Chapolin. E agora, quem poderá me defender? O título dessa mensagem é: e agora, quem poderá me defender?
O polêmico pastor também fala essa frase do Chapolin. Não contavam com a minha astúcia. A frase do idiota. Palma, palma, não priemos cânico. Seria ele um pastor ou um palestrante motivacional? Sua personalidade se enquadra a um porta-voz da palavra de Deus? Isso aqui é um bando de mané falando assim: ai, a fulana é tão legal, eu acho ele tão demais. E Deus com raiva de você? Spurgeon certa vez disse que chegaria um tempo em que no lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haveria palhaços entretendo os bodes. Realmente ele estava certo. Sabemos que a pregação é a forma que Deus estabeleceu para falar aos pecadores e auxiliar na perseverança dos santos. Se as pregações virarem palhaçada, como alguém dará crédito a esta mensagem?